Administração, a sua ajuda, que é impagável, como o senhor diz, né? O senhor é um pé de boi. Ele que me ensinou isso, pé de boi. Eu falei, Rabi, por que pé de boi? Porque o boi, quando ele vê algum buraco, ele trava. O cavalo não, ele avança. Mas o boi, ele é todo cuidadoso. Então, ó, o nosso pé de boi aqui, a gente está bem servido, né? Então, abra a sua Bíblia comigo agora em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, nós leremos a partir do verso de número 3. Enquanto você procura, estarei orando. Deus bendito, perdoe os nossos muitos pecados. Apesar de convertidos, ó Deus, ainda não nos foi retirado essa natureza pecaminosa da nossa vida, e por isso precisamos confessar, por isso precisamos nos humilhar sempre quando oramos, pedindo a Ti perdão, a purificação da nossa vida através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Essa foi a razão do Filho de Deus morrer naquela cruz em nosso lugar. Foi uma morte vicária, uma morte que substituiu a nossa vida. E nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus. Então, como igreja ressurreta, nós nos posicionamos e banimos, Senhor, desse lugar, toda e qualquer presença contrária à Tua, em nome de Jesus, nós só autorizamos a manifestação do Espírito Santo de Deus nesse ambiente, Senhor, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder, e que você diga amém. Amém. Então, a partir do verso 3, no capítulo 1, diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecerem tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Somente até aqui, e deixe a sua Bíblia aberta, por favor. 3 dias depois da crucificação e morte
de Jesus, o seu túmulo foi encontrado vazio. Ele havia ressuscitado. A ressurreição distingue o cristianismo de outras religiões, que não reconhecem Jesus Cristo como um Deus que se encarnou num corpo humano, andou entre nós, pagou o preço que nenhum ser humano poderia pagar para ser salvo, e por isso se tornou o Redentor, o Salvador da humanidade. Essa é a loucura da mensagem do Evangelho que nós anunciamos e que é anunciado no mundo todo. O fundamento do cristianismo não está na morte e no sepulcro, mas na ressurreição de Jesus Cristo. Além de provar a sua ressurreição, aparecendo aos discípulos 40 dias depois da sua morte, e aqui diz nesse texto que, comendo com eles, ressuscitado Jesus se apresentava aos discípulos e, no fim desses dias, dos 40 dias, comendo com eles, deu-lhes uma ordem que nós vamos hoje ministrar sobre ela. Porém, como nós já aprendemos, tudo na Bíblia relacionado a 40 dias, 40 anos, isso tem um significado de mudança, de grandes mudanças, de grandes transformações que só Deus pode realizar. Então, Jesus aparece no final desses 40 dias, ou durante esses 40 dias, com o fim de preparar os discípulos para a missão de anunciar as boas novas da salvação para o mundo todo. E chegou até nós. Olhe que tentaram de várias formas interromper a pregação do Evangelho. Até mesmo os principais sacerdotes nesse texto, você que vem acompanhando a jornada de leitura bíblica, os principais sacerdotes também pagaram suborno aos soldados para que não falassem nada sobre aquele anjo que desceu do céu, e uma luz muito grande, e eles caíram por terra, e o anjo tirou a pedra do sepulcro. E disse às Marias: vão anunciar aos discípulos que aquele que estava morto agora vive, e encontrará eles na Galileia, e que eles possam ir para a Galileia. Então nós estamos no texto justamente onde os discípulos da Galileia recebem uma direção de 2 homens vestidos de branco agora, que se puseram ao lado deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Ele vive eternamente. E aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida eterna. E nós te adoramos. Nós aplaudimos a esse Deus que venceu a morte e que ressuscitou ao 3º dia. Jesus então instrui os apóstolos sobre o trabalho que iniciaria com a vinda do Espírito Santo sobre eles em Jerusalém. Os discípulos receberam uma ordem da parte do Senhor antes da sua ascensão.
E ele disse: não se afastem de Jerusalém. O que significa isso? Isso significa obediência. Deus, Ele não precisa da minha ajuda para nada. Na verdade, a minha ajuda, muitas e muitas vezes, atrapalha a Deus a fazer o que Ele deseja fazer. Tudo de bom que saiu da nossa vida não veio de nós mesmos. Na verdade, foi Deus nos usando. Então, ser usado por Deus, para mim, é uma coisa sobrenatural, mas também me faz lembrar que de mim não sai nada de bom. Quando, na verdade, me intrometo, quando, na verdade, eu tento, através da minha sabedoria humana, dar alguns palpites, isso tudo dá errado. Eu carrego na minha vida alguns espinhos provocados por mim mesmo, de coisas lícitas, ao qual eu me deixei me envolver, porém, não vieram da parte de Deus. E quantos de nós, se pudéssemos voltar atrás, não faríamos, desculpe a expressão, certas besteiras e precipitações? Porque nós, às vezes, nós é que somos culpados desses espinhos também, mas eles nos lembram a não retroceder. Aquele que leva uma pancada na cabeça, ele lembra da dor e não quer levar aquela pancada novamente. Por isso que a dor, ela tem um grande significado, o sofrimento tem um grande significado. Nós temos uma natureza teimosa, nós somos obstinados, nós somos orgulhosos, soberbos, arrogantes. Tudo que é de ruim está na nossa natureza humana. Porém, ganhamos uma nova natureza, um novo coração do Pai. E através dessa natureza ruim, existe uma natureza excelente que vem da pessoa do Espírito Santo e Ele nos ajuda. Ele nos socorre, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma coisa que não sai da minha memória, com respeito a essa mensagem, é que o Espírito Santo quer nos ajudar nessa manhã. Aqueles que precisam de ajuda, aqueles que querem ser ajudados pelo Espírito Santo, Ele estará disponível aqui para te ajudar, seja em qualquer área da sua vida. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes, nós ficamos desprovidos da ajuda de Deus porque não obedecemos. Porque queremos fazer a nossa própria vontade. Nós não obedecemos, às vezes, pelo simples fato de desconhecer a vontade de Deus. E nós não conhecemos a vontade de Deus porque nós não perguntamos. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus tem boca e fala até o dia de hoje. E Ele deseja que você mostre interesse em perguntar qual é a vontade dEle para abençoar a tua vida. Às vezes a vontade de Deus, ela contraria a nossa própria vontade. Pedro foi contrariado quando Jesus colocou aquela toalha na cintura e se inclinou com aquela bacia para lavar os seus pés. Ele disse: o Senhor vai lavar os meus pés, porque era um trabalho dos escravos de uma residência lavar os pés dos seus senhores. E Pedro disse: não, você conhece essa passagem, o Senhor não irá lavar os meus pés. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo.
o que eu faço agora você não entende, mas entenderá mais tarde. E Deus é assim. Deus faz coisas que às vezes não é para entender, é para exercer fé. Ele sabe de todas as coisas. Então você que está querendo entender, às vezes não é para entender, é para acreditar que Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Então nós desconhecemos a vontade de Deus porque não perguntamos a Ele. Eu mesmo, quando cheguei de viagem essa semana, eu estava convicto, e sempre faço isso, em não subir no altar para pregar a palavra. Eu prefiro sentar, me adaptar, receber a palavra dos irmãos. Estava até para ligar para você, Carlos. Até que eu orei e perguntei a Deus: Senhor, o que é para fazer? Ele falou: eu quero você. Eu quero você naquele altar. Eu quero você pregando a minha palavra. Aí o que eu fiz? Rabi, eis-me aqui. Então, não ande segundo as suas conclusões. Vejam, eu estava até muito bem intencionado, né? Até exalando uma humildade, eu vou sentar para receber. Mas para Deus, Ele que controla tudo, Ele sabe de todas as coisas. Às vezes, as nossas boas intenções, elas não se encaixam com a vontade de Deus. Então, essa semana, novamente, no jejum e na oração, Deus tocando nessa tecla, porque nós sabemos que os amigos de Jó estavam também muito bem intencionados e achando que Jó havia pecado, mas não somente os amigos de Jó, eles estavam equivocados na interpretação do que Jó enfrentava, até mesmo Jó. Jó, por não saber, e a verdade é que às vezes Deus também nos deixa sem saber das coisas. E quando isso acontece, é porque nós estamos atravessando um deserto. No deserto, o deserto é solitário. O deserto não tem respostas, porém há desconforto, há um calor quente, há falta d'água, há falta de certas coisas que incomodam a nossa vida, mas Deus tem um propósito através do deserto. Então, não se desespere, nessa manhã o Espírito Santo quer ajudar você. O Espírito Santo quer orientar você, se você permitir, se você se humilhar, se você descer e reconhecer que Ele é Deus, porque nós servimos um Deus que é trino. O cristianismo prega sobre isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, são Deus, e na verdade é um glorificando o outro, é um na verdade exaltando o outro. O Pai exalta o Filho exalta o Pai, o Espírito Santo exalta o Filho, e o Filho também exalta o Espírito Santo, é um glorificando ao outro e trazendo a glória de Deus para a nossa vida. E eles estão aqui nessa manhã. O nosso Deus trino receba todo louvor e toda honra. E nós estamos aqui para obedecê-lo. Depois que os discípulos não se afastaram de Jerusalém, eles deveriam esperar a promessa do Pai. Essa foi a orientação de Jesus. Mesmo sabendo que Deus é fiel, mesmo sabendo que Deus cumpre o que Ele promete, esperar não é uma coisa fácil. Esperar mexe com a nossa estrutura inquieta e ansiosa. Nós somos chamados a geração micro-ondas.
a geração apressada, a geração que quer as coisas imediatas, a geração do fast food, a geração da alimentação rápida, das coisas rápidas, e a demora, a inquietação, as dificuldades exercem uma pressão muito grande para que possamos agir por conta própria. Eu não sei se você está pressionado por alguma coisa. Eu não sei se você está debaixo de uma inquietação ou debaixo de uma demora, porque nós vemos nesse texto que depois da morte, Jesus ressuscitou, se apresentou aos discípulos durante 40 dias, e no 50º dia, no 50º dia, no dia de Pentecostes, que aponta para 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desceu. Isso é, eles esperaram muito pouco, mas nem sempre acontece dessa forma. Às vezes Deus fala algo, mas isso não acontecerá daqui a um mês, daqui 6 meses, ou daqui a um ano. Mas o tempo e as épocas, Deus reserva segundo a sua própria autoridade. Vocês lembram daquele testemunho que eu conto da minha conversão, onde eu achava maravilhoso, porque tudo que eu orava, Deus me respondia. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, até que um dia que eu orei, e Deus disse, agora você vai aprender a esperar. Aí, irmãos, eu comecei a entender o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo não é que Cristo tem que fazer a nossa vontade, é que nós é que temos que fazer a vontade dEle, e se curvar ao seu senhorio. A nossa igreja, depois da pandemia, ela está mesmo debaixo também de uma mesma promessa de Deus, onde o Senhor nos revelou que haverá sobre nós um forte revestimento do Espírito Santo. Para isso, Deus nos orientou que levantássemos aqui o culto do Espírito Santo às 8 horas da manhã, levantássemos também jejum segunda, quarta e sexta às 6 horas da manhã, onde estamos aqui buscando o Espírito Santo, e também mais 2 reuniões à tarde, às 5 horas, de busca do Espírito Santo, tanto segunda como quinta-feira. Nós estamos aqui debaixo de uma promessa, e quando nós recebemos essa promessa, a nossa primeira reunião de oração e jejum e busca do Espírito Santo, sabe qual foi a palavra, uma única palavra que Deus revelou na primeira reunião? Ele disse assim, paciência. Ora, paciência é necessário para algo que não acontece logo, mas tem um tempo, tem uma época designada por Deus. Um colega de trabalho, lá atrás, eu recém-casado, e esse colega, ele me trouxe um espanto muito grande. Era um homem envolvido com as coisas de Deus, e de repente, cheguei na próxima semana para trabalhar, fui procurado dizendo, olha, o fulano largou o Evangelho, largou Cristo, e agora está servindo demônios. Eu falei, o quê? Não acredito nisso. Como ele era do turno da tarde, é o turno ao qual eu saía, procurei ele e falei, fulano, o que aconteceu com você? Explica isso, eu não estou entendendo. É verdade o que estão falando? O que estão falando para você, Ronaldo? Estão falando que você abandonou o Evangelho, abandonou Cristo,
e agora está envolvido em religiões que fazem invocações demoníacas. É verdade isso? Ele falou, é verdade. O que te deu? Por que isso? E ele disse, Ronaldo, eu cansei. Cansou de quê? Eu cansei porque eu orava e as coisas na igreja demoram muito. A gente tem que ficar esperando. Olha, eu agora estou servindo essas entidades, que as pessoas falam que são demônio, mas são entidades que quando eu peço alguma coisa para elas, imediatamente eu recebo. Eu falei, você tem razão, você pode receber, mas fulano, para onde vai a tua alma? Você está vendendo a salvação da tua vida por meros prazeres terrenos. Ele falou, não vem você com essa conversa, e ele não aceitou. E quando eu saí da empresa, na época até, porque a igreja demandava a minha presença, ele continuava afastado do Evangelho. Mas Senhor, eu oro por esse homem, ao qual eu nem lembro mais o nome, Senhor, mas que ele seja alcançado com a Tua salvação, com a Tua misericórdia. E assim muitos irmãos, muitos hoje também estão trocando o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Estão abandonando a Deus por prazeres momentâneos, por comida, por bebida. Um outro critério que envolve a pessoa do Espírito Santo é que ele vem como ele quer e não segundo as nossas expectativas e anseios. Eu posso desejar e eu preciso continuar desejando a pessoa do Espírito Santo, mas a verdade é que ele vem quando ele quer. Ele se move como ele deseja se mover. E no capítulo 2, lido aqui no culto do Espírito Santo às 8 horas, que fala sobre a vinda do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, fala assim, pode botar aqui o texto? Verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Assim como ninguém controla o vento, e lá no Evangelho de João, quando Jesus é visitado por Nicodemos à noite, um homem religioso, mas Jesus tinha algo que atraía esse homem. Você precisa nascer de novo. Lembram dessa história quando ele disse, mas como eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus disse, você é um estudioso da palavra e não sabe o que eu estou explicando? E Jesus disse essa palavra para Nicodemos, o vento sopra para onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. O Espírito Santo se move de uma forma sobrenatural e ele não age na força nem na violência. Você aqui nessa manhã não será violentado. Eu já fui envolvido no candomblé, no espiritismo. Eu era um invocador de espíritos. Eu também andava muitas vezes possessos por esses espíritos. E lá, nessa religião onde eu me envolvia,
era chamado a obrigação, aquilo que aquelas entidades pediam, você era obrigado a oferecer numa encruzilhada, seja no cemitério, seja numa pedra, seja na linha do trem, seja na mata, seja em qualquer lugar, onde a entidade pedir aquele trabalho, você tem que pegar o seu dinheiro, comprar aqueles produtos que não são baratos e fazer a sua obrigação. Mas no reino de Deus ninguém é obrigado. Todos nós que seguimos a Cristo, estamos aqui voluntariamente unidos a Ele. E nós já aprendemos que o Espírito Santo não age na força e nem na violência. Ele não fará nada na sua vida nessa manhã se você não autorizar. Se você estiver aqui desconfiado, se você estiver aqui como um mero observador, o Espírito Santo, ele vai até mesmo, como eu vou dizer, respeitar essa sua posição e nada vai acontecer com você de bom que ele possa querer realizar. Mas se eu abrir o meu coração, se eu falar, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma transformação, porque o Espírito Santo, quando vem, não é uma possessão. Você não perde o controle e fica uma pessoa alienada, não sabendo do que está acontecendo, como lá no candomblé acontecia muitas vezes comigo e com aqueles que serviam aquelas entidades. Então, o Espírito Santo não é uma possessão demoníaca, mas é uma manifestação do poder de Deus. Agora, você consegue explicar o poder de Deus? Ninguém consegue explicar. Ninguém consegue controlar Deus e o seu poder para que trabalhe ao seu próprio bem-querer. Deus é soberano. É Ele que controla. Quando nos chega a essa maturidade, quando nos chega a esse entendimento da natureza de Deus e como Ele trabalha, aí, irmãos, tudo se torna mais fácil. Nós não somos mais um obstáculo, nós não temos mais um coração teimoso e obstinado. Nós nos humilhamos e falamos, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Volto a repetir, essa palavra ajuda não sai da minha cabeça hoje. O Espírito Santo quer nos ajudar. Foi esse poder do Espírito Santo que transformou os discípulos e a Pedro em novas pessoas. Se você não aguenta mais como se encontra a sua vida, e se você nessa manhã buscar a ajuda do Espírito Santo, eu tenho a certeza que uma mudança e uma transformação que só Deus pode fazer na vida de um ser humano se manifestará. A igreja, ela passou a existir depois do mover do Espírito Santo. Sem ela nada acontece, nada podemos fazer. Jesus havia prometido aos discípulos que eles receberiam ajuda por meio do Espírito Santo, e eu encorajo você nessa manhã. Eu encorajo você para que, em nome de Jesus, você busque também a ajuda do Espírito Santo. Você coloque a tua causa, você coloque a sua vida, áreas da sua vida que você, pelo seu miserável esforço, não consegue mudar, mas Deus tem um poder transformador. E eu quero que você curve a sua cabeça agora, feche os seus olhos. E é uma grande oportunidade que hoje nós temos perante Deus.
de buscar aqui uma ajuda daquele que é chamado o Espírito Santo, o Consolador, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queira Deus batizar pessoas com fogo nessa manhã. Queira Deus pessoas saírem daqui nascidas de novo, da água, do Espírito. Não saberão o que está acontecendo, mas é Deus, é o Espírito de Deus que está nos ajudando. Então, eu encorajo você, levante a sua cabeça, eu encorajo você a pedir ajuda ao Espírito Santo nessa manhã, levantar do seu lugar com fé. Se você duvida, então fique sentado, mas se você tem fé e acredita que o Espírito Santo, assim como ajudou os discípulos, ajudou a Pedro, que quando anunciou a palavra da salvação em Jesus Cristo, 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas nas águas, numa única mensagem. Foi Pedro que fez isso? Não, foi o Espírito Santo de Deus através dele. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, você que crê que o Espírito Santo pode te ajudar nessa manhã, vem aqui invocar o nome dele. Saia do teu lugar e vem aqui marchando, acreditando que Deus vai te socorrer. Vamos adorar a ele em nome de Jesus. Perdoou os nossos pecados, que nos purificou com o seu sangue, que nos aceitou, assim como nós somos, com os nossos defeitos, e está aqui para nos ajudar. Coloque a tua causa, coloque agora, fale com Ele, fale: Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo, Senhor, me ajuda, Senhor, socorre o meu casamento, socorre o meu filho, socorre, Senhor, a minha mãe, o meu pai, a minha própria vida, Senhor, socorre a vida do meu marido, da minha esposa, socorre, Senhor, Senhor, Tu és o Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Tu ainda cura, Senhor, nos nossos dias. Senhor, me ajuda a me ver livre dessa enfermidade. Me ajuda, Senhor. Peça a Ele com fé, que essa enfermidade saia da nossa vida agora. Senhor, que um milagre aconteça, que o Teu nome seja exaltado. Senhor, que a minha parentela veja o poder de Deus na minha vida, o que Deus está fazendo e irá fazer na minha vida a partir de hoje, em o nome de Jesus. E eu quero profetizar: receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo na tua vida. Receba essa chama, esse poder do Espírito Santo. Abre a tua boca. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba. Saia cheio do poder de Deus nesse lugar. Quando você colocar as mãos sobre alguém, essa pessoa será abençoada, porque o Espírito Santo vai se mover através da sua vida.